A paz do Senhor Jesus, povo lindo, Deus abençoe você, a sua casa, seus planos, seus projetos. Iniciando um vídeo para esse canal. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor, tá aqui meu exemplar, ó. Tá bom? Então fica conosco, vamos caminhar por esse capítulo que é maravilhoso. Iremos aprender juntos e ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você. Hoje iremos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Vamos caminhar sobre esse capítulo que é maravilhoso. Vou iniciar aqui no verso 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Nesse primeiro versículo, nós conseguimos entender que Naamã ele era uma pessoa muito importante, que Naamã ele tinha algo diferente, que ele era um herói de guerra. Então Naamã não era qualquer um, Naamã era alguém de extrema importância. Porém, ele tinha um problema e esse problema ele não era escondido, ele era escancarado para todos verem. Naamã ele tinha um problema de saúde, ele era leproso. A lepra naquela época era uma doença altamente letal. E o que acontecia? As pessoas que eram acometidas por essa doença, elas eram excluídas da sociedade, elas eram colocadas à parte, porque era uma doença muito contagiosa. Porém, Naamã ele tinha uma importância para aquele rei e para aquele povo, para o exército. E o que acontece? Nesse meio tempo, há uma conversa entre uma serva e entre a esposa de Naamã. A esposa queria muito resolver aquele problema, né? Resolver aquela situação, que naquela época era considerável impossível resolver. Naamã ele tinha muitos bens, ele era um homem muito próspero, mas ele não tinha a saúde. Naamã ele não podia resolver aquele problema de saúde. Ele podia vencer guerras, ele podia enfrentar lutas, batalhas com espada, com estratégias. Porém, a saúde dele, ele não podia mover uma palha sequer para obter a cura, o milagre que ele necessitava. Ele conseguia resolver situações financeiras, ele conseguia resolver situações adversas, né, no exército. Porém, na vida dele, no pessoal dele, na saúde dele, ele não conseguia resolver. Então aquela esposa já também cansada, ela queria resolver aquela situação. E nesse meio tempo há uma conversa entre uma serva e entre a esposa de Naamã. E juntas, elas duas conseguem resolver, né, a situação. Na conversa, a serva diz assim: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Essas são as palavras da serva. Ela diz, ó: ele o restauraria da sua lepra. Essas são as palavras da serva. A serva fala para a esposa de Naamã. E a esposa de Naamã, ela fala para Naamã essa única solução, né, que Naamã tinha. Então Naamã muito ansioso, né, para tentar resolver aquela situação. Ele fala para o rei que tinha essa oportunidade
de cura. E creio eu que Naamã, o coração dele se alegrou muito, porque tanto a esposa, ele, provavelmente, eles não tinham mais um contato tão devido ao problema de saúde que Naamã tinha, né? Sem falar que era algo que estava exposto. E com certeza esse problema de Naamã mexia muito com o seu íntimo, mexia muito com o seu psicológico. Então, resolver aquela situação para Naamã era algo maravilhoso. E entre tentar e não tentar, Naamã escolheu tentar, arriscar. Para ele era arriscar. Era a única oportunidade que Naamã tinha. Então o rei apressadamente também envia uma carta para o rei de Israel. Nessa carta o rei fala que exigia a cura de Naamã. E o rei de Israel se sente nesse momento surpreso e ao mesmo tempo desesperado. A palavra do Senhor diz que o rei de Israel rasga suas vestes em ato de desespero e diz, olha o que é que o rei de Israel diz: acaso sou Deus com poder de tirar a vida e dá-la? Para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra. Essas são as palavras do rei de Israel. O rei de Israel estava desesperado, mas aquela serva, ela conhecia o homem de Deus, o profeta que estava em Samaria, que era o rei, que era o profeta Eliseu. Então o rei de Israel, ele se sente tão desesperado que ele rasga suas vestes, porém o homem de Deus estava lá. O homem de Deus, calmamente, seguramente, firmemente, ele fala ao rei: não se desespere. Aleluia. Aqui eu vejo algo muito maravilhoso. Tá um rei desesperado e o homem de Deus está ali também para confortar aquele rei, para abraçar aquele rei, para dizer para o rei a solução já estava lá, já estava garantida. O homem de Deus, ele tinha um contato diário com Deus. Então esse contato lhe dava a legalidade de falar do Deus Todo-Poderoso, de fazer milagres e prodígios, porque ele tinha um contato diário com Deus. Então a palavra do Senhor diz que Naamã chega na casa do homem de Deus, com as suas carruagens, com o seu orgulho, porque até então Naamã ele tinha muito orgulho, e esse sentimento ele acaba com a imagem, do ser humano. Naamã chega e Naamã espera que o homem de Deus encoste suas mãos sobre ele e ali faça uma oração, faça um pedido a Deus e ele seja curado. Porém, o homem de Deus não trabalha segundo a vontade do homem. O homem de Deus trabalha segundo a vontade de Deus. E eu acho lindo aqui porque Naamã ele esperava uma recepção esplendorosa, porém o homem de Deus envia um mensageiro para dizer para Naamã que ele descesse as águas do rio mais impuro da época. E aqui eu vejo um agir grande de Deus. Se você tiver um tempo, você medita no capítulo, você vai estar vendo o quanto aquele homem ele teve que descer as águas 7 vezes. 7 vezes ele teve que descer as águas, subir. Aquele homem que tinha poderes aquisitivos, aquele homem que tinha
propriedade no que falava, no que pensava, em como agia a respeito de guerras, de batalhas. Aquele homem ele teve que passar por um processo de descer para poder subir. E muitas das vezes nas nossas vidas a gente tem que passar por momentos difíceis. De repente, para o orgulho sair do nosso corpo, né, da nossa mente. Muitas das vezes você tem que chorar para poder sorrir. Muitas das vezes você tem que aguardar um pouco, respirar, analisar. Então aquele homem ele teve que passar por um processo, descer as águas mais impuras daquela época. Não foi fácil para Naamã, não foi. Ele até questiona que tem outros rios na época, outras águas mais limpas. Porém, o homem de Deus manda ele descer as águas mais impuras naquela época, né? Então ele diz aqui, ó, tarefas impossíveis, milagres, ficou para o homem de Deus fazer, né? Porque quando a gente tenta fazer com as nossas mãos, com as nossas próprias mãos, coisas que somente Deus pode fazer, a gente atrapalha o processo. As águas de Jericó eram impuras para consumo, porém o homem de Deus ele teve a capacidade de purificar aquelas águas. Milagres que Eliseu realizou porque tinha um contato diário com Deus. Tirar a morte da panela, quando aquele povo fizeram um ensopado e aquelas ervas que estavam na panela já estavam todas, né? Já estava contaminado, estava envenenado. Não era para aquele pessoal consumir. Porém, Eliseu foi lá e segundo a vontade, segundo o que Deus manda ele fazer, ele faz. E o que acontece? Deus dá livramento para aqueles homens. Milagres ficou para Deus fazer e usar pessoas. Deus usou Eliseu para curar aquele homem, mas aquele Naamã, ele teve que passar por um processo. Às vezes temos que entregar para poder receber. Às vezes temos que descer para poder subir. O processo é preciso passar pelo processo para poder obter o milagre da parte de Deus. E o movimento que houve para aquele homem obter um milagre, sair da casa dele, né? Sair do reinado dele, sair do ambiente que ele estava, para ele obter um milagre não foi fácil, mas ele foi corajoso ao ponto de enfrentar, de fazer algo para obter algo da parte de Deus. Naamã conseguiu ser curado, né? Ele se esforçou, ele trabalhou também, ele obedeceu a Deus, ele obedeceu ao homem de Deus, questionou, reclamou, ele também reclamou, porém ele obedeceu, ele ouviu a voz dos servos dele quando ele questionou a questão de ter águas mais puras naquela localidade. E ele, naquele momento, com certeza ele ficou chateado. Os servos dele, mais uma vez, falou para ele, né? Ajudou a ele passar por aquele processo. E ele foi às águas
que ele desceu as águas. E no sétimo, no número 7, né, das vezes que ele desceu, quando ele subiu já foi santo e a sua pele ficou limpa. Então aquele homem, ele teve o milagre dele, obteve o milagre dele através da obediência, através da persistência e do não desistir. Aqui, fim das minhas palavras, glorificando ao Senhor, declarando que Deus é bom na minha e na tua vida. Não esqueça disso. A obediência a Deus, ele gera milagre. Deus abençoe. Fui.